Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos para mais uma resolução de exercício aqui do capítulo 6 agora, do livro Introdução à Mecânica dos Fluidos, da oitava edição, o livro do Fox. Então, hoje a gente vai resolver o exercício 6.56. A gente vai falar um pouquinho sobre a equação de Bernoulli. Então, vamos lá. O exercício 6.56 fala o seguinte: água escoa de um tanque muito grande através de um tubo de 5 centímetros de diâmetro. O líquido escuro no manômetro é mercúrio. Estime a velocidade no tubo e a vazão de descarga. Considere o escoamento sem atrito. Então, aqui, essa imagem da direita, da esquerda, desculpa, é a imagem que ele fornece no exercício. Então, a gente tem algumas cotas aqui, né? 4 metros, 75 centímetros essa distância, 5 centímetros de diâmetro. E o escoamento, né? A ideia é que essa água aqui vai baixando aqui nesse tanque, muito grande, essa informação é importante, e vai saindo num tubo aqui de diâmetro de 5 centímetros, né? Então, esse é o sentido do escoamento. E aqui no nosso manômetro, a gente tem mercúrio. Primeiramente, a gente pode fazer algumas considerações e algumas anotações aqui adicionais que vão ajudar a gente nos cálculos. Então, o que que eu fiz? Primeira coisa foi traçar uma linha de referência aqui, Z, né? Então, Z para cima é positivo. Isso para o Bernoulli, depois a gente vai ver que isso é diferente um pouquinho aqui para o manômetro, mas de maneira geral a gente tem esse Z para cima positivo. Essa distância aqui a gente marcou o ponto 1 na superfície aqui da água do tanque, né? E essa superfície vai abaixando lentamente, isso é uma informação importante. É, essa cota aqui de 4 metros é a distância ZB. A gente tem também o ponto B aqui, que é o ponto acima, né, logo já dentro da tubulação aqui de descarga, mas logo acima do manômetro. A gente vai precisar encontrar essa pressão B aqui para poder depois calcular a vazão. E aqui a gente marcou os pontos C, né? Inicialmente esse ponto C aqui embaixo, só que ele pode ser rebatido aqui para o outro lado, porque eles estão na mesma altura. Algumas informações importantes. A pressão aqui 1 é igual à pressão atmosférica, porque o tanque está aberto para o ambiente externo. E a pressão aqui na superfície do mercúrio, também no manômetro, também é igual à pressão atmosférica, porque ele também está aberto aqui para o ambiente externo. A gente tem também as cotas aqui H1 de 15 centímetros e H2 de 75 centímetros, conforme ele mostra aqui na imagem. Bom, a gente tem todas as considerações aqui feitas, então a gente pode passar para a resolução do exercício. Aqui é a mesma imagem, só repetida, né? Aqui embaixo a gente tem algumas equações de suporte e aí os dados que o exercício deu também. Então, a primeira equação importante aqui é justamente a equação de Bernoulli, que ela relaciona a pressão, a densidade do fluido, a velocidade, a aceleração da gravidade e alguma distância. Isso tudo é igual a alguma constante. E aqui essa constante a gente entende por a mesma equação de Bernoulli avaliada em outro ponto. A gente pode fazer essa igualdade e é isso que vai ser a grande chave aqui do nosso exercício. A gente tem também a pressão manométrica, né? Então a gente consegue descobrir uma pressão através de um manômetro em determinado ponto. Então a gente tem a pressão em um ponto menos a pressão no outro é igual a ρ, que é a densidade vezes G vezes H. Aqui é aquela formulazinha da densidade específica, né? Então a gente tem a densidade específica de um fluido é igual à densidade desse fluido dividido pela densidade da água. A gente tem também a fórmula da vazão aqui, que é vazão volumétrica, né? É igual a velocidade vezes a área de superfície de descarga, né? Ou, na verdade, a área de superfície que esse fluido está passando nessa velocidade. Os dados do exercício, né? A pressão em 1 aqui é igual à pressão atmosférica, que é igual a 100 kPa. Aqui a gente está sempre deixando em unidade do sistema internacional, né? Ou unidade derivada do sistema internacional, aqui no caso Pascal. Então, 100 vezes 10 a terceira Pascal. A velocidade em 1 a gente pode considerar como equivalente a zero, né? Ou igual a zero, porque o exercício diz que é um tanque muito grande. Então, a ideia de considerar essa velocidade igual a zero aqui na superfície da água do tanque é justamente porque você tem um tanque muito grande e ele está escoando por uma tubulação de diâmetro muito pequeno. Então, a velocidade com que essa superfície aqui vai abaixando, ela é muito pequena, né? Então, você tem um volume muito grande de água passando por uma tubulação muito pequena. Então, a velocidade de descida aqui dessa água, na verdade, a velocidade de descida da água aqui nesse ponto 1, né? A velocidade que esse ponto aqui se move para baixo, ela é muito baixa, muito próxima de zero. Então, a gente pode considerá-la como zero. A gente tem aqui as cotas H1, H2,
ZB também aqui a gente tem, e aqui ZB é igual a -4, porque justamente a gente colocou o Z aqui para cima, né? Então, a distância dessa linha de referência para baixo vai ser negativo. A gente tem o diâmetro de 5 centímetros, a densidade específica aqui do mercúrio, que é 13,6, esse valor é tabelado, densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico, e a aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa achar a pressão em B. Então, a gente acha a pressão em B, que a gente seta esse ponto B estando dentro da tubulação aqui, nesse caso da tubulação de descarga, mas também logo acima aqui do manômetro. Então, a gente consegue usar esse manômetro aqui para poder, esse manômetro de dois fluidos, né, água e mercúrio, para poder descobrir a pressão aqui no ponto B. Então, a gente vai fazer primeiro essa análise como se o manômetro aqui fosse isolado, né? Então, a gente vai tentar descobrir a pressão em B agora. Então, o que a gente faz? Partindo aqui do fluido, seguindo esse caminho aqui, né? Lembrando lá que manômetro, a gente sempre segue o caminho do manômetro para poder descobrir as pressões. Então, ou nesse caso, a diferença de pressão, né? Então, a gente tem que a pressão aqui na superfície do mercúrio é igual à pressão atmosférica, porque o manômetro está aberto para a superfície. Então, a gente considera que a pressão, a gente começa, né, a fazer a pressão em C, que é um ponto seguinte, menos o ponto anterior, é igual a ρ vezes G vezes H. Então, a gente tem que a pressão em C menos a pressão atmosférica, então a pressão seguinte, menos a pressão anterior, que está atrás, lembrando que a gente está seguindo esse caminho aqui, a pressão em C menos a pressão atmosférica é igual à densidade do mercúrio, vezes a gravidade, vezes a cota aqui H1, que é justamente a distância entre essa superfície aqui e o ponto C. A gente também, aí seguindo, a gente faz a outra equação, né? A segunda equação, que é PB, então seguindo o fluxo aqui, né? A gente tem que a pressão em C aqui pode ser rebatida igual aqui para o outro lado, o ponto C está na mesma altura, então essas pressões são iguais. Então eu tenho que a pressão seguinte menos a pressão C, então PB menos PC é igual a menos, e aqui menos por quê? Porque eu estou indo para cima, né? Lembrando que aqui a gente está considerando o manômetro isoladamente, e aí para análise de manômetro a gente considera o Z positivo para baixo. Eu tenho menos a densidade da água, porque agora eu estou no fluido água aqui, vezes o G, vezes H2, que é essa distância aqui, 75 centímetros. Somando essas duas equações aqui, o C ele vai ser eliminado, né? Ele vai cortar, porque aqui está positivo e aqui negativo. Então, somando essa equação com essa equação, eu tenho PB menos PATM é igual a ρg vezes G vezes H1, desculpa, ρHg, né, ou densidade de mercúrio, vezes G vezes H1, menos a densidade da água vezes a aceleração da gravidade vezes H2. Colocando aqui em evidência, né, na verdade, expandindo esse termo aqui de densidade do mercúrio, utilizando a densidade específica dele, então a gente vai ter que, eu tenho que a densidade do mercúrio, lembrando aqui da formulazinha, né, de densidade específica, eu vou ter que a densidade do mercúrio é igual à densidade da água vezes a densidade específica do mercúrio, vezes G, aí eu só repito o resto aqui. Passando para frente, eu posso deixar, eu posso pegar esse termo aqui, a densidade da água vezes a gravidade, que está presente nos dois termos, e colocar em evidência. E é isso que eu faço. Então, eu reescrevo como PB menos PATM igual a, coloquei a densidade da água vezes a gravidade aqui para fora, e aí o que sobrou é a densidade específica do mercúrio vezes H1 menos H2. Isolando aqui o PB de um lado, né? De um lado só e colocando todo o restante, eu só peguei o PATM aqui e joguei para o outro lado como positivo. Então, é só substituir pelos valores agora. Então, eu tenho que PB é igual a pressão no ponto B é igual a 1.000, densidade da água, vezes 9,81, aceleração da gravidade, que multiplica a densidade específica do mercúrio vezes H1, 13,6 vezes 0,15, menos o H2, que é 0,75, mais a pressão atmosférica, 100 vezes 10 a terceira Pascal. No final, eu tenho que a pressão em B é igual a 112,65 vezes 10 a terceira Pascal, ou 112 vezes 65 quilopascal. Achei a pressão no ponto B. Isso é um ponto importante. Agora que a gente achou a pressão no ponto B, que é um ponto que está contido na tubulação de descarga aqui, a gente pode aplicar a equação de Bernoulli do ponto 1 até o ponto B. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente tem que P1 sobre ρ, e aqui o ρ eu estou considerando, não estou considerando ρ1 e nem ρb, porque o líquido é o mesmo, né? O fluido aqui é a água no ponto 1 e a água no ponto B também. Então, eu vou ter que a pressão em 1
dividido por ρ é mais a velocidade em 1 ao quadrado dividido por 2, mais g vezes z1, que é justamente essa distância z1 aqui. Desculpa, aqui é G vezes Z1, né? E Z1 aqui, ele está na superfície, né? Então, o Z em cima da linha de referência, ela tá zerada. Então, ela vai ser igual a zero. Igual, tudo isso aqui, né? É igual a uma constante, que é igual a essa equação de Bernoulli aqui, igual para o ponto B. Então, igual a PB sobre ρ mais a velocidade em B ao quadrado dividido por 2, mais a aceleração da gravidade vezes o ZB, que é a distância da linha de referência até o ponto B. Então, a velocidade em 1 vai ser igual a zero, né? Porque a gente, como eu tinha falado, a gente determinou que a velocidade de descida aqui da água é muito pequena, porque eu tenho um reservatório muito grande e uma tubulação de descarga muito menor do que esse tanque, né? Do que esse reservatório. Então, eu posso considerar que a velocidade 1 é próxima de zero. Tão próxima de zero que eu posso considerá-la como zero. Então, esse termo aqui, ele some, e o Z1 também é igual a zero, né? Porque o ponto 1 está justamente em cima da linha de referência, né? Que eu coloquei aqui como Z. Então, esse termo aqui também é zero. Então, o que sobra é P1 dividido pela densidade é igual a PB sobre ρ, mais a velocidade em B ao quadrado, dividido por 2, mais gravidade vezes ZB. E aí, rearranjando esses termos aqui, né? E isolando para termos o VB, que é uma das coisas que o exercício pede também, né? A velocidade no tubo, né? Então, a velocidade no ponto B aqui. Eu tenho essa fórmula, né? A raiz quadrada de 2 vezes a pressão em 1 menos a pressão em B, dividido pela densidade da água, menos a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes a cota aqui, ZB. Passando aqui para frente, agora é só substituir os valores para a gente encontrar o VB. Então, eu vou ter que raiz quadrada, né? 2 vezes a pressão em 1 menos a pressão no ponto B. Então, a pressão em 1 é igual à pressão atmosférica, 100 kPa, né? 100 vezes 10 a terceira, menos a pressão no ponto B, que a gente descobriu lá antes, dividido por 1000. E é a densidade da água, menos a aceleração da gravidade vezes a cota ZB, né? E aqui ZB negativo, porque a gente setou que o Z é para cima, que é positivo. E aí eu tenho que, aí eu finalmente acho que a velocidade em B, né, a velocidade da descarga aqui é igual a 7,29 metros por segundo. Essa velocidade agora eu posso aplicar na fórmula da vazão volumétrica para poder achar a vazão de descarga. Então, eu tenho o diâmetro da tubulação, eu consigo achar a área superficial dela. Então, a área superficial dessa tubulação aqui cilíndrica, né, desse tubo cilíndrico, vai ser justamente πr ao quadrado. Então, eu tenho a velocidade, eu consigo achar a área superficial, eu consigo achar a vazão. Então, aplicando a fórmula aqui, eu vou ter que a vazão no ponto B, ou seja, a vazão nessa tubulação aqui, é igual à velocidade em B, vezes πr, né, d sobre 2 ao quadrado. Então, QB é igual a 7,29, que eu achei aqui em cima, vezes π, vezes o diâmetro dividido por 2 ao quadrado. E aí, finalmente, eu chego aqui no que eu estava procurando, né, na segunda parte da resposta, que a vazão de descarga, ou seja, a vazão aqui no ponto B, é igual a 0,014 metros cúbicos por segundo. Então é isso, pessoal. Aplicamos aqui um pouco de manômetro, análise de manômetro, pressão em manômetros, um pouco também de equação de Bernoulli, e a gente fica por aqui. Até a próxima.